Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins, uma vez mais agradeço em nome do Instituto Francisco Sá Carneiro a anuência em colaborar nesta pequena iniciativa que marca a data da morte de Francisco Sá Carneiro, e eu iria começar por aí mesmo. Que recordações guarda de Francisco Sá Carneiro? Conheci Francisco Sá Carneiro poucos dias depois de 25 de abril de 1974, nos primeiros dias de maio, na rua Viriato, na Sedes. Foi um momento importante, uma vez que foi a véspera do anúncio formal por Francisco Sá Carneiro, Joaquim Magalhães Mota e Francisco Balsemão da criação do Partido Popular Democrático. A partir daí, tive uma relação bastante próxima com o Francisco Sá Carneiro, designadamente no que se refere a todos os aspectos do lançamento da Juventude Social Democrata e, simultaneamente, também o estudo e a reflexão sobre o pensamento social-democrata. Se conheci pessoalmente Francisco Sá Carneiro nos primeiros dias de maio de 1974, a verdade é que já o conhecia anteriormente. Não pessoalmente, mas da sua intervenção política e da sua participação ativa no seio da SEDES, da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Francisco Sá Carneiro teve um acidente pouco antes de 1974, teve, por isso, uma longa recuperação, uma vez que esse acidente foi um acidente grave e teria, aliás, sequelas na saúde do Dr. Francisco Sá Carneiro. Mas o momento mais importante da intervenção política de Francisco Sá Carneiro tinha ocorrido a quando da sua renúncia como deputado à Assembleia Nacional. A renúncia de Francisco Sá Carneiro e a renúncia de João Pedro Miller Guerra foram momentos extraordinariamente importantes, e eu posso dizer que no final do regime, no final do marcelismo, são talvez aqueles que tiveram mais repercussão na opinião pública. Francisco Sá Carneiro afirmou-se como líder da ala liberal na sequência da morte de José Pedro Pinto Leite. Foi uma morte prematura, muito sentida por quem acompanhava o trabalho parlamentar desse grupo. José Pedro Pinto Leite tinha uma intervenção cívica muito forte e uma participação económica e uma relação também mais próxima do que Francisco Sá Carneiro em relação a Marcelo Caetano, o que lhe dava, naturalmente, talvez uma maior margem de manobra. De qualquer modo, depois da morte de José Pedro Pinto Leite, Francisco Sá Carneiro assumiu com muita determinação a liderança da ala liberal, pondo a tónica nos aspectos do direito, designadamente todas as questões relacionadas com o regime prisional, com a liberdade religiosa também. Claramente, Francisco Sá Carneiro definiu o seu espaço, e um espaço muito orientado para as liberdades e para a conquista dessas liberdades. Recordo uma entrevista que Francisco Sá Carneiro deu ao então jovem jornalista parlamentar do jornal República, Jaime Gama, onde, com muita clareza, definiu o seu espaço político e definiu como sendo a social-democracia, uma social-democracia europeia. E recordo, como aluno da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, que recebemos essa entrevista de Francisco Sá Carneiro ao jornal República
como algo de extraordinariamente importante e algo que poderia, e a nosso ver deveria, ir ao encontro da preparação de um terreno que garantisse o pluralismo partidário naquilo que nós achávamos inevitável, a ocorrência de algo que desse lugar à democracia. Não sabíamos como, ninguém sabia como ou quando isso iria ocorrer, mas tínhamos a certeza de que as coisas estavam maduras. E Francisco Sá Carneiro teve um papel muito importante na preparação desse terreno e numa defesa muito corajosa do Estado de Direito, denunciando com muita clareza os atropelos e o incumprimento dos princípios mais elementares do pluralismo democrático. E julgo que estes são aspectos preliminares e extraordinariamente importantes que naturalmente me aproximaram nesse ano de 74 de Francisco Sá Carneiro. Foi um tempo, eu disse há pouco, em que trabalhei intensamente com o Francisco Sá Carneiro e não posso deixar de recordar que as duas pessoas que mais diretamente nesta tarefa trabalharam com Francisco Sá Carneiro, com a minha, enfim, participação, foram Pedro Roseta e António Rebelo de Sousa. Uma vez que quer os temas do lançamento e da criação da Juventude Social Democrata, quer os temas ideológicos e de formação, tiveram, enfim, o nosso acompanhamento, o nosso estudo, e Francisco Sá Carneiro mostrou sempre uma grande abertura e uma grande disponibilidade para desenvolver esse campo, que era justamente o de um pensamento ligado à ideia de Estado Social de Mercado, à ideia de uma participação efetiva dos cidadãos na criação de um Estado moderno, aberto, e socialmente audacioso, tendo em conta, naturalmente, a ideia de que era necessário que houvesse mais audácia no campo social em razão de onde vínhamos. Todos esses aspectos, a meu ver, são importantes e significativos. E encontrei sempre em Francisco Sá Carneiro uma grande disponibilidade e uma grande abertura que devo reconhecer e que em vários momentos reconheci em depoimentos escritos que já fiz. Fui secretário-geral adjunto do Dr. Francisco Sá Carneiro no final de 1975, já numa fase diferente. Francisco Sá Carneiro, em razão da doença, esteve afastado durante alguns meses importantes, meses de acontecimentos muito febris aqui em Portugal, mas os dirigentes da JSD na altura sempre defenderam a necessidade de criar todas as condições para que, uma vez restabelecido, Francisco Sá Carneiro pudesse regressar em plenitude às suas funções. E assim aconteceu. A seguir ao verão de 1975, Francisco Sá Carneiro anunciou o seu regresso e recordo, como se fosse hoje, um encontro que tivemos no Grêmio Literário, onde Francisco Sá Carneiro me pediu, e António Rebelo de Sousa, que pudéssemos, nesta nova fase, acompanhá-lo, eu como secretário-geral adjunto e António Rebelo de Sousa na Comissão Política Nacional, naquilo que era indispensável, a consolidação do PPD, o que, de facto, aconteceu e, portanto, tive essa participação bastante ativa ao lado de Francisco Sá Carneiro, e o que devo recordar é exatamente o mesmo que já recordei relativamente aos primeiros meses após 74.
uma grande disponibilidade, uma grande abertura, era um homem de horizontes largos, de liberdade, um jurista, antes de tudo um jurista, muito preocupado com as questões do Estado de Direito, e é, digamos, esta a minha memória desse tempo. Muito obrigado. Se calhar, tendo em conta o que expôs, poderia caracterizar Francisco Sá Carneiro como um homem de consensos? É um homem à frente do seu tempo ou um homem do seu tempo? É um homem que esteve à frente do seu tempo quando, de uma forma muito clara, rompeu na Assembleia Nacional e, contra tudo e contra todos, defendeu princípios fundamentais do Estado de Direito e do pluralismo democrático. Aí não tenho qualquer dúvida. Quando me pergunta se era um homem de consensos, era um homem de consensos nos momentos dos consensos e era um homem de rupturas nos momentos das rupturas. E o certo é que nem sempre estive de acordo com o Francisco Sá Carneiro, como bem se sabe, mas nunca deixei de reconhecer a justeza e a determinação da sua ação. A questão fundamental, e devo dizê-lo, que nos afastou no início dos anos 80, tem a ver com a questão constitucional. Francisco Sá Carneiro tinha uma posição segundo a qual era necessário ser um pouco mais claro relativamente ao caminho da normalização constitucional. É preciso explicarmos nos dias de hoje, isso é um bocadinho longínquo, que a Constituição de 1976 é uma Constituição compromissória, é uma Constituição que tinha sido antecedida de 2 pactos entre o movimento das Forças Armadas e os partidos. Portanto, a Assembleia Constituinte tinha sido condicionada por esses 2 pactos, havia um Conselho da Revolução. Conselho da Revolução, no entanto, que tinha um prazo limitado, o que, aliás, veio a ocorrer, designadamente na revisão constitucional de 1982. Qual era a diferença fundamental? Pessoalmente, e o grupo de que fazia parte, com o Francisco Sá Carneiro, o Magalhães Mota, Cunha Leal e outros, entendíamos que era necessário esperar pelo tempo, não é? E esperar pela revisão constitucional para que, nos termos gerais, ela ocorresse. Francisco Sá Carneiro tinha uma outra leitura, que nós temos que respeitar, e que eu respeito hoje, que era a leitura de tentar ir mais rapidamente do que aquilo que a Constituição consagrava. Mas, se eu recordo este episódio, faço em homenagem a Francisco Sá Carneiro, justamente respondendo à questão que pôs. Era um homem claro e inequívoco, e era um homem de consensos quando os consensos eram necessários. Recordo o Congresso de Leiria de 1976, em que claramente Francisco Sá Carneiro criou condições de consenso, e essas condições de consenso permitiram a aprovação de leis de regime importantes, mas no final de 1977 Francisco Sá Carneiro teve uma outra leitura. Entendeu que não era possível esperar mais e, portanto, quis avançar mais rapidamente. E, portanto, foi um homem que corajosamente defendeu as suas perspectivas, os seus pontos de vista e lutou por eles. E por isso, quando escrevi há anos um depoimento sobre ele, eu falei, a propósito de Francisco Sá Carneiro, de uma vontade indómita, ou seja, uma determinação muito clara e inequívoca, o que faz, naturalmente, com que Francisco Sá Carneiro seja uma das referências fundamentais da nossa democracia. Muito obrigado, doutor, por este testemunho. Cumpriu plenamente aquilo que era esperado, o seu contributo. É uma honra para nós e espero ter mais oportunidades para recolhermos efetivamente e fazermos destes testemunhos uma memória de Francisco Sá Carneiro. Muito obrigada.